RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde. Hoje é dia 26 de agosto, começando a semana, a última do mês de agosto. Continuamos com temperaturas amenas, 22 graus agora a temperatura em Criciúma. Está entrando no ar mais uma edição do seu RTV Notícias. Nos próximos 45 minutos, conferindo alguns dos principais destaques do jornalismo geral, com a presença do Ney Lopes e o Circulando por Aí. E como é segunda-feira, com certeza tem muitas informações. Tem ainda o Criciúma, que jogou no sábado e joga amanhã. Estamos entrando no ar ao vivo para você, meio-dia, 5 minutos. Começamos conferindo alguns destaques desta edição. Deputados estaduais se reúnem em Criciúma e lançam a Frente Parlamentar em apoio ao carvão mineral. Conselhos tutelares de todo o Brasil estão em período de eleição para novos conselheiros. Tigre usa conversa e motivação para virar o turno fora da zona de rebaixamento. INSS começa a pagar a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Uma segunda-feira do jeito que a gente gosta, com sol, temperaturas amenas, agosto e acabando o mês de agosto, né? Dizem que o agosto é o mês do desgosto. Mês do desgosto, já ouvi falar sobre isso. Eu não acho que é um mês igual a todos, né? Sabe quem onde faz o desgosto é as pessoas mesmo, nós fizemos o desgosto, né? Tem tantas conquistas em agosto, mas nós tivemos alguns episódios, como 24 de agosto, a morte de Getúlio Vargas. Nós temos aqui mesmo, na região, nós temos algumas tragédias, dia 10 de agosto, a tragédia dos Correios. Existe notícia ruim, mas tem tanta notícia boa no mês de agosto. É só uma questão de 15 anos da morte do empresário Edilor Freitas, também em agosto, está fazendo agora. Ontem, né, fez 25. Um cara que realmente marcou. Dia do Soldado. Dia do Soldado. Né? Agosto, né? Gostou, né? Aqui tem 2 ex-militares, sabiam, né? O telespectador sabia. Mas olha, agosto realmente, João Paulo, primeiro, deixa eu dar, né? Primeiro, boa tarde a todos os nossos telespectadores, né? E realmente foi um final de semana, digamos assim, de gala. Tranquilo, sem muitas festas na região, na cidade, mas foi tranquilo. A temperatura já começou a dar um ar. Primaveril, né? A primavera vem aí. Diz que vai ser realmente uma semaninha um pouquinho mais aquecida. Isso aí ajuda, né? Mas assim, João Paulo, cidade fervendo politicamente ainda, fervendo, né, com essa situação. Hoje uma novidade também na imprensa da cidade, a venda da Unisul. A universidade aqui que já foi uma das maiores universidades aqui do Sul, a Unisul, está sendo vendida para um grupo de universidades particulares de São Paulo, um grupo do Cruzeiro do Sul, tem várias universidades espalhadas pelo Brasil todo. Isso vem com o que é o seguinte, com a venda da Unisul, a Unesc vai, né? Tá voando, né? Tá voando alto, né? Com essa gestão aí da nossa magnífica reitora Luciana Cereto, mas essa venda da Unisul, que já vinha sendo tratada há algum tempo, uns 2, 3 meses atrás, que a Unisul vem atravessando assim, uma situação realmente muito delicada, né? Financeiramente. Em torno de hoje de 500, quase meio milhão de reais de dívidas, estão pagando os professores e funcionários em parcelas, então já vinha realmente capengando há muito tempo a nossa Unisul. Eu estudei lá, sinto muito que também fui um dos alunos da Unisul, mas tomara que essa universidade venha aí para dar uma
Sabe como é que eles fazem o cálculo? A curiosidade, você sabe, o telespectador sabe como é feito o cálculo para saber quanto vale uma universidade? Não tem ideia. Achei curioso esse detalhe, porque o patrimônio físico, ele passa a ser da prefeitura. Sim, correto. Patrimônio físico, todos nós sabemos como avaliar. Mas como avaliar a marca da universidade? É um detalhe interessante. Se avalia da seguinte maneira: o número do aluno hoje é um valor aproximado de... O aluno presencial vale R$8.000. O aluno EAD, ensino à distância, vale R$4.000. Essa é a avaliação. Então, soma isso e dá o valor. Isso é uma regra, mais ou menos nesses valores é o que vale hoje. Impressionante, né? Curioso isso. Eu fiquei sabendo hoje ao buscar informações sobre a venda da Unisul. O patrimônio, realmente, o patrimônio fica com a prefeitura, todo o patrimônio da universidade, né? Que tem aquele que é antigo Colégio Deon ali em Tubarão, realmente é um patrimônio histórico. Ali, né? É um negócio muito bonito, aquela área ali, aquela área antiga da Universidade de Tubarão. Mas é mais uma notícia, uma informação que está vindo agora nesse início de semana. Tem também, eu soube agora, João Paulo, nos bastidores do PP, cara. Olha, mas isso eu vou te contar depois, para a gente trazer isso durante a semana, já que o nosso querido Miri D'Agostin assumiu do PP, assumiu a prefeitura interinamente por uma semana, então nós temos a semana toda para inclusive, tocar nesse assunto sobre os bastidores da eleição do PP, o porquê aconteceu e como está acontecendo. Super interessante, que eu soube aí esse final de semana, sentado no bar, tomando uma cerveja, que sabe que sai tudo. Né? Ali sai tudo, é o melhor lugar para descobrir a notícia. Mas ou a crise está muito feia, ou a coisa está... As pessoas estão... Olha, coloca essas imagens aí, ô Frei. Ontem eu estava indo para o Caravaggio. Olha só essa procissão de milhares de pessoas que saíram do trevo do Rio Maina, que foram caminhando até o santuário do Caravaggio, dentro dessa esquema de religião de vocações. De vocações. Mas fiquei impressionado. Olha o número de fiéis que... Fiz essas imagens ontem pela manhã, 8h30 da manhã. Estava indo, como eu faço todo final de semana, ali no nosso santuário do Caravaggio. Fiquei impressionado realmente com o número de fiéis, porque está acontecendo agora também, João Paulo, nesse final de semana, a partir de hoje, o retiro. As igrejas hoje estão sem padres, né? Todas as paróquias de Criciúma. Os padres estão todos no retiro? Todos no retiro, ali na linha Batista, ali, vão ficar durante a semana. E quem está presente hoje em Criciúma é o cardeal arcebispo de São Paulo, o Dom Odilo Scherer. Está por aí, está na cidade. Vai fazer a palestra para os padres aqui da nossa região. E essa turma que caminhou aí são a caminhada da vocação, são aqueles leigos que fazem o trabalho do padre na igreja, que alguns trabalhos podem ser feitos pelos leigos. Fiquei impressionado, realmente impressionado com a organização. São pessoas que se dedicam à igreja, né? Olha, impressionante. Muito parabéns ali, organizados, foram em fila ali, orando, rezando, escutando músicas. Mas isso aí, foi legal. Esse foi o nosso final de semana. Bacana. E eu agora vou falar de política, até porque o Ney Lopes participou desse cerimonial. Na última sexta-feira, esteve superlotado o Salão Ouro Negro da Prefeitura para a posse do do prefeito Miri D'Agostin como prefeito de Criciúma. Festival de beijamão, hein? Vamos ver as imagens? Vamos ver a nota então, Vanessa. Na solenidade de Miri D'Agostin, prefeito interino de Criciúma, o Salão Ouro Negro na Prefeitura ficou superlotado. Todas as cadeiras foram ocupadas e muita gente ficou do lado de fora. Entre as pessoas que foram prestigiar a posse de Miri D'Agostin estavam lideranças políticas como o senador Esperidião Amin e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Júlio Garcia. Dos partidos políticos de Criciúma, havia gente de todas as siglas. Miri D'Agostin potencializou a sua posse com a presença de representantes de vários municípios. O fato de abrir mão de 10 dias para Miri D'Agostin ser prefeito facilita o diálogo do prefeito Clésio Salvaro com o Partido Progressista, sigla a qual pertence o prefeito interino.
Outro fato que chamou a atenção foi a expressiva presença de líderes partidários do MDB. A cerimônia de posse da sexta-feira passada foi um dos atos mais prestigiados dos últimos tempos na Prefeitura de Criciúma. Extremamente prestigiado esse ato e daqui a pouco tem mais na coluna de política. Política e economia, a prestação de serviço, a informação para você na sua TV, na RTV Notícias. Todos os dias estamos aqui ao meio-dia. Daqui a pouco tem o RTV Sport Show com o Paulo Coutinho e o Matheus Mastella. O Mastella nos antecipa, trazendo algumas dessas informações do Criciúma. Mastella. João Paulo Messer, o Criciúma está negociando com o meia Juninho, do Botafogo da Paraíba, 33 anos de idade, se despediu da Série C ontem, domingo, mas olha só como está ruim a fase do Criciúma Esporte Clube. Já estava encaminhada esta negociação, João Carlos Maringá tinha comentado no sábado, antes e depois do empate contra o Paraná pelo placar de 0-0, só porque o jogador João Paulo, acredite se quiser, saiu lesionado da partida de ontem e o Criciúma, claro, freou a negociação para saber se contará com este profissional. O resultado da lesão deve sair em 1-2 dias, dependendo da gravidade da lesão. Criciúma pode abortar esse tipo de contratação para a temporada de 2019. Mas a informação que a gente traz em primeira mão aqui no RTV Notícias, vamos repercutir daqui a pouco no Sport Show, é que o Criciúma estava de olho no meia Juninho, do Botafogo da Paraíba, de 33 anos de idade. Já hoje à tarde o Criciúma treina, reapresentação ocorreu ontem no domingo, no sábado o Criciúma empatou sem gols contra o Paraná e amanhã precisa a todo custo, pelo menos é a mobilização interna da direção e dos jogadores para não virar o turno aí na zona de rebaixamento. Vai ter treino na tarde de hoje, lá no CT Antenor Angeloni, expectativa é que o Wilson monte essa equipe e repita o time titular com empate de 0-0 contra o Paraná, com exceção do Kaique que foi expulso. Na esquerda deve voltar o lateral Marlon, mas hoje à tarde tem treino e claro, todos os detalhes à noite no Linha Verdade e amanhã também aqui no nosso RTV Notícias. Legal, Matheus Mastella, daqui a pouco tem RTV Sport Show na sequência da programação da RTV Notícias. Vamos agora trazer um assunto que mobiliza os agricultores da nossa região. Trata-se da questão relacionada à capacitação necessária para aqueles que utilizam a água dos nossos rios. Na semana passada, esse foi assunto de capacitação em Araranguá. E o alerta evidenciado em capacitação na última semana é de que os produtores rurais da bacia do Rio Araranguá têm até o dia 16 de janeiro de 2020 para solicitar ao governo do estado a outorga de direito pelo uso da água. Até o momento, em torno de 80 outorgas já foram emitidas, mas centenas ainda precisam requerer o processo na bacia. A ação foi realizada pelo Comitê da Bacia do Rio Araranguá e afluentes catarinenses do Rio Mampituba. Neste cenário, há uma grande diferença entre outorga e cobrança pelo uso da água. A outorga é uma autorização que o Estado dá, um direito em que o próprio produtor assume o compromisso de usar a água com responsabilidade e o pagamento da taxa é feito uma vez para 5 anos. Já para a cobrança de uso de água, quando é instituída, será anual, mas esse ainda não existe em Santa Catarina. Os debates e definições sobre ambos os casos acontecem entre os integrantes do comitê. Portanto, interessados em fazer parte são convidados a integrar o quadro de membros e participar das reuniões realizadas no decorrer dos anos. Depois do intervalo tem mais informações para você. Hoje é dia de falar em liderança com a Letícia Zanini. Já, já. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias ao vivo, agora meio-dia, 22 minutos. RTV Notícias e a prestação de serviço. A partir de hoje, o governo começa a pagar o 13º salário, primeira parcela, para os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, começa a pagar nesta segunda-feira, dia 26, a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício e o dinheiro será depositado junto com a folha mensal de agosto.
A antecipação vai beneficiar aqueles que durante o ano tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão ou pensão por morte e demais benefícios administrados pelo INSS que também façam jus ao abono anual. A parcela dos 50% restantes será paga no fim do ano. Segundo Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, este é o cronograma normal de pagamento. A pessoa recebe a aposentadoria ou pensão acrescida dos 50% do 13º. Também conforme Marinho, o presidente Jair Bolsonaro, ao assinar a medida provisória 891 de 2019, transformou a antecipação dos pagamentos em regra. Anteriormente, a gratificação em agosto era determinada com a assinatura de decreto presidencial a cada ano. Com a medida, a partir de agora, haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas do INSS possam se programar, uma vez que terão uma garantia real de que receberão esse adiantamento no mês de agosto. A antecipação representará uma injeção de 21 bilhões e 900 milhões de reais na economia neste terceiro trimestre. Terão direito à primeira parcela do abono anual cerca de 30 milhões de beneficiários. Não haverá desconto de imposto de renda nessa primeira parcela, que será cobrado apenas em novembro e dezembro, quando for depositada a segunda parte do abono. Vamos lá então com a vinhetinha do Pensando Liderança. Pensando liderança e administrando o tempo. Que coisa difícil gerir o tempo, Letícia. É um malabarismo hoje em dia, né? Boa tarde, boa tarde. Às vezes sobra tempo, às vezes falta tempo. Tem gente que faz 1001 coisas e ainda tem tempo para fazer o que não está nem na agenda. E tem gente que não consegue fazer o que tem na agenda e é meia dúzia de coisas. Tem um ditado que diz, né? Quando a gente quer pedir algo para alguém, peça para o mais ocupado. Geralmente as pessoas conseguem lidar com inúmeras atividades, por quê? Porque planejam o seu tempo. Hoje esse tema, eu brinco sempre que tem 2 calos nas organizações, que é a questão do tempo e a questão da comunicação, que a gente falou inclusive aqui na semana passada. Mas na gestão do tempo, nós temos hoje uma infinidade de papéis, e todos nós, né? As mulheres, claro, com essa diferença. Tá, olha, o microfone não está funcionando hoje? Dá para mostrar a Vanessa? Oi, Vanessa, tudo bem? A Vanessa veio nos socorrer, desculpe, houve um pequeno problema aqui com o microfone da Letícia. Vamos começar de novo, Letícia? Vamos lá então, vai lá de novo. Quando a gente tem uma missão para dar para alguém, faz o quê? Entrega para quem tem muito o que fazer. Ele vai te entregar mais fácil do que aquele que não tem o que fazer. A pessoa mais ocupada, geralmente, por ela já ter a questão do planejamento muito forte, é aquela que sempre consegue nos entregar as tarefas, né? E a gente estava trazendo aqui, dizendo que hoje em dia a gestão do tempo é um dos fatores que eu mais sou chamada, por exemplo, nas organizações. Inclusive, essa semana eu vou estar com um time de gestores de uma multinacional só trabalhando sobre gestão do tempo. Mas por quê? Será que as pessoas não sabem? É claro que a gente sabe, como a maioria das questões comportamentais. A diferença é que muitas vezes a gente esquece de fazer bem feito feijão com arroz. E o que é fazer bem feito feijão com arroz quando a gente fala de gestão do tempo e por que é importante a gente falar sobre isso? O Brasil ocupa uma posição que, se eu não me engano, é a 81ª de maior improdutividade dos países. Por que acontece isso? Porque a gente tem várias interrupções ao longo do dia. Tu estás aqui concentrado, fazendo a tua tarefa, daqui a pouco entra alguém na sala, pergunta uma opinião, já começa a conversar com você. Perdeu o foco, né? O foco atencional todinho. E a gente demora uns 15 minutos para voltar no mesmo nível de atenção que a gente estava. Então, a questão da interrupção nos torna também improdutivos. Por isso que é importante a gente olhar para a questão do tempo com muito carinho, com muito cuidado. E como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Primeiro, parem de querer confiar na memória. Deixe para usar ela quando realmente é necessário. O que significa isso? Faça uma lista daquilo que você realmente precisa fazer, das tarefas que são urgentes. O que são tarefas urgentes? São tarefas que têm prazos. Por exemplo, se você tem um boleto para pagar hoje, um boleto que é de imposto, é urgente. Você não pode deixar para amanhã, senão você vai ter problema com órgãos federais, municipais, enfim. Então, é uma tarefa urgente, mas não necessariamente ela é importante. As tarefas importantes são aquelas que são fundamentais para a cadeira que você senta. O que é muito importante no que você faz?
preciso eleger essa prioridade? Não, por exemplo, do teu dia a dia, o que é muito importante, tu não pode delegar para ninguém fazer, tu tem que fazer. O programa aqui, por exemplo, não posso delegar, eu tenho que fazer o programa, tem que estar aqui, entende? Então, essa é uma tarefa importante, ela não é urgente, ela é importante. Tarefas importantes são tarefas estratégicas, tarefas que dificilmente a gente consegue entregar para alguém fazer. Tem aquelas que a gente pode entregar, a gente pode delegar para alguém preparar, por exemplo, se você é um gestor, você não precisa, se vai fazer uma reunião, se preparar com um cafezinho. Tem alguém que pode fazer isso para você, tem alguém que pode preparar o PowerPoint para você. Essas são tarefas delegáveis. Então, a gente tem que anotar ao longo do nosso dia quais são as tarefas urgentes, importantes, delegáveis e aquelas que a gente pode eliminar. O que a gente pode eliminar? Geralmente, quando eu faço essa pergunta para gestor, eles acham que nunca pode eliminar nada. Podem sim, e às vezes é aquele tempo que você perde na rede social que não é produtivo. Tem muita coisa que a gente procura hoje na internet, nas redes sociais, que são muito produtivas. Mas sabe aquele dia que você foi procurar algo na internet, quando viu, já estava olhando uma coisa que não tinha nada a ver com o seu tema? Essa é uma tarefa que você pode eliminar. E, às vezes, a gente se confunde, pensa que está sendo inteligente no uso das mídias, mas não. Quantas vezes você ficou 30 minutos nos seus aplicativos e daqui a pouco se deu conta que perdeu 30 ou 40 minutos que você poderia estar cuidando da sua saúde, estar lendo um livro, algo que realmente seria importante na sua vida e nas tarefas que você entrega. Então, por isso que a gente precisa fazer essas listagens para que a gente tenha e crie com o nosso cérebro uma rotina no nosso dia a dia. Caso contrário, a gente vai ficar ao acaso. À medida que as tarefas vão aparecendo, a gente vai executando e aí você vai embora com aquela sensação de que você fez várias coisas, mas não fez nada que realmente era importante para a cadeira que você senta. Então, comece a identificar quais são os ladrões do seu tempo. Geralmente, a interrupção, numa linha de pesquisa, quando a gente estuda sobre gestão do tempo, as interrupções são os maiores ladrões do tempo, mais do que as mídias. As pessoas acham que é WhatsApp, que é Facebook, que é Instagram, mas as interrupções que a gente tem ao longo do nosso dia são os maiores ladrões do tempo que nós temos. Então, quando você for fazer coisas que são importantes, te concentra lá numa sala, avisa a tua equipe de trabalho, diz que naquele momento você não pode atender telefone, não pode ser interrompido, até que você finde aquilo que realmente é estratégico, é fundamental para a cadeira que você senta. Pensando Liderança com a Letícia Zanini, todas as segundas-feiras aqui. Vamos administrar o nosso tempo. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço. Até segunda que vem. Até segunda que vem com o quadro Pensando Liderança e a Letícia Zanini. Depois do intervalo, instalada a Frente Parlamentar Catarinense do Carvão. Afinal de contas, no que este mecanismo político vai contribuir para a nossa economia? Você saberá já já. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias. Na última sexta-feira, durante uma solenidade que aconteceu na SATIC, aqui em Criciúma, foi instalada a Frente Parlamentar Estadual do Carvão. Unir forças e reacender um setor que já foi o principal responsável pelo crescimento da região sul. Estes são apenas alguns dos objetivos da Frente Parlamentar em apoio ao carvão mineral, oficialmente lançada na última sexta-feira, dia 23, em Criciúma, no Auditório 1 da SATIC, a Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina. A indústria do carvão mineral ainda é uma das maiores do Sul. No entanto, uma política industrial que traça as diretrizes para a cadeia carbonífera é um pedido de muitos anos. A criação dessa política foi o compromisso assumido pelos deputados estaduais participantes da Frente Parlamentar. Para a ABCM, a Associação Brasileira do Carvão Mineral, o fato da frente ser formada por parlamentares de diferentes partidos é muito importante para conseguir criar uma política para o carvão que seja positiva para todo o Estado. Olha, nós temos uma frente parlamentar em Santa Catarina suprapartidária e isso é fundamental para que a gente possa fazer e efetivar uma política estadual para o carvão mineral. Esse é o principal pleito da frente. E isso temos certeza que a gente conseguirá efetivar. E outro ponto importante é o aspecto da união com o Rio Grande do Sul, a Frente Parlamentar do Rio Grande do Sul,
para, junto com a Frente Parlamentar Federal do Congresso Nacional, a gente poder definir uma política de modernização da indústria carbonífera brasileira. O deputado federal Daniel Freitas, que também é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Carvão Mineral, formada por membros da Câmara e do Senado, esteve presente no lançamento da frente estadual e reforçou a importância de somar forças com o movimento que já existe no estado vizinho, o Rio Grande do Sul. Eu fico muito feliz em ver a organização por parte do governo do estado. Esse já é um alinhamento proposital da nossa frente parlamentar da Câmara Federal e do Congresso, no caso do Câmara e Senado, junto com essa frente parlamentar aqui da Assembleia, para nós criarmos aí uma política catarinense pró-carvão mineral. Nós tivemos hoje aqui a presença do presidente da frente parlamentar também do Rio Grande do Sul. Esses dois estados, co-irmãos aqui, têm muito a oferecer para o Brasil em termos de carvão, e esse é o melhor momento, talvez, dos últimos 20 anos. O Rio Grande do Sul já possui uma frente parlamentar com o mesmo objetivo e que, inclusive, já possui uma lei que regulamenta a criação da política industrial no estado. A expectativa é que a união das duas frentes traga ainda mais visibilidade ao carvão do Sul. Eu acredito que nós temos que nos somar os esforços. Nós temos só a crescer com esse apoio e essa parceria para demonstrar, seja aos nossos governos estaduais, mas principalmente ao governo federal, que enxergue isso como uma oportunidade, aproveitar melhor a cadeia produtiva do carvão e principalmente a importância estratégica e energética para a nossa região sul. É a possibilidade mais barata e mais rápido de gerar energia. E nós temos hoje toda a capacidade técnica para também não ser poluente. Então, por isso, nós vamos somar os esforços. Então, para que, junto ao governo federal, também ele tenha como prioridade e prioritário e possa, no curto prazo de tempo, lançar editais e leilões, né, que nosso estado possa ocupar esse espaço, gerando emprego, gerando renda, trazendo desenvolvimento para as nossas regiões. Presidente da Frente Parlamentar em apoio ao carvão mineral, o deputado Rodrigo Minotto falou que é preciso fortalecer o setor para movimentar ainda mais a economia catarinense, gerando renda para quem produz e quem trabalha com o carvão. Criciúma representa um polo significativo na exploração do carvão mineral. Nós sabemos da importância que é o carvão na economia catarinense e também em Santa Catarina, conforme foi demonstrado aqui por toda a equipe, pela presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, Fernando Zancan. E nós queremos criarmos uma política pública para o carvão em Santa Catarina, junto com os demais deputados que participam conosco dessa frente parlamentar, no objetivo de que a gente realmente possa cada vez mais fortalecer o setor através de toda a cadeia produtiva e trazer os benefícios para o fortalecimento do nosso estado de Santa Catarina. A Frente Parlamentar em apoio ao carvão mineral é formada pelos deputados catarinenses Rodrigo Minotto, Coronel Mocelin, Gerry Comper, Marlene Fengler, Mauro de Nadal, Milton Robos, Ada De Luca, Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro, e Felipe Estevão. Parte deles esteve presente na cerimônia e assinou o termo de compromisso com a Frente Parlamentar. E ainda seguindo nessa linha da atuação parlamentar em Santa Catarina, vamos falar de uma outra atividade desenvolvida na semana passada. Não foi aqui na nossa região, mas sim na capital do estado, na sede da Assembleia Legislativa. Foi o 5º Congresso Nacional do Parto Humanizado. O debate terminou com questões polêmicas, como, por exemplo, o aborto e as casas de parto. Foram 2 dias de debates abordando temas ligados ao parto humanizado. O 5º Congresso Nacional sobre o assunto reuniu diversos palestrantes. Um deles foi a enfermeira obstetra Jussara Vieira. Ela falou sobre a Casa de Parto São Sebastião, em Brasília, que funciona como um centro de parto normal. Nós somos um exemplo de SUS que dá certo, porque ele é do SUS, ele é uma das maternidades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nós temos aí uma experiência da inserção do enfermeiro obstetra no cenário do parto de 10 anos.
E nessa série histórica nós temos indicadores excelentes que mostram que centro de parto normal, inclusive perihospitalar, promove uma assistência de qualidade e segura. Uma das organizadoras do evento, Franciele Cardoso, fez uma avaliação sobre os principais assuntos debatidos no evento. Nós tivemos 2 temas aqui que foram muito importantes e que vão ter desdobramentos importantes adiante também, que foi o aborto. Nós tivemos uma mesa sobre aborto com componentes em mesmo número, com opiniões divergentes, a favor e contra. Então, foi um debate riquíssimo, que trouxe uma visão ampliada para todas as 2 polaridades desse discurso. E hoje nós temos a discussão sobre as casas de parto. Florianópolis está aí encampando uma campanha para a abertura do Centro de Parto Normal, o primeiro do estado de Santa Catarina. Então, nós estamos com representantes de casas de parto do Brasil inteiro aqui na mesa para trazer as experiências delas e as dificuldades, os desafios e as possibilidades para que a gente possa estar conseguindo essa realização aqui para o nosso estado também. Promovido pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em parceria com a Escola do Legislativo, o 5º Congresso Nacional do Parto Humanizado gerou uma carta com propostas para o setor. Essa carta vai trazer as principais discussões do evento, as coisas que nós conseguimos levantar, os temas que foram levantados aqui. Vai trazer sugestões para os nossos governantes, para as próximas legislações e para as próximas discussões, e traz também alguns comprometimentos das pessoas que participarão do evento. Evento extremamente importante que tem aqui em Criciúma, no trabalho desenvolvido pela Unesc, um dos núcleos mais importantes desse debate, dessa discussão. Então, a Assembleia Legislativa vem aqui se abastecer para realizar esse debate, também com conhecimento, com pesquisa, que é feito aqui na nossa região. A Unesc tem um trabalho muito bacana, tem um núcleo dentro da Unesc que trabalha isso de uma maneira muito bacana. Esse ano de eleições, você sabia que o eleitor vai às urnas neste ano? Sim, mas não é para nenhum cargo eletivo político partidário, e sim para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Vamos a mais informações do assunto. E estamos em Sara para falar da verdadeira importância de um conselheiro tutelar. E Sara está próxima da próxima eleição dos conselheiros e a gente está com a presidente desta comissão e vamos contar como está funcionando a eleição e ainda, lógico, falar da importância deste cargo que é o conselheiro tutelar. Exatamente, Então, hoje, o Conselho Tutelar aqui em Sara, como no Brasil inteiro, ele é regido, pela lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele tem como, prioridade zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, sendo um cargo, de extremamente responsabilidade e um dos mais importantes dentro de um município. Este cargo que tem tamanho zelo, há uma prova, há uma pesquisa, uma entrada muito complicada, Não é uma entrada tão fácil assim, não é qualquer um que se torna conselheiro municipal tutelar. Exato, para ser conselheiro tutelar hoje, no município de Sara, os candidatos passaram por vários critérios, Então, a gente teve um edital de chamamento público, do qual os candidatos, dentro desse requisito, se inscreveram. A gente teve um processo de prova, Eles tiveram um processo do qual eles participaram. E agora, dia 6 de outubro, a gente vai para processo eletivo, que é uma eleição nacional, do qual eles vão participar, dessa eleição. O que vale a pena salientar para a população é que a população, o voto não é obrigatório. Mas, lógico, escolher um conselheiro tutelar está da mesma forma como escolher um administrador da cidade, como o próprio político, o vereador, o prefeito, está na mesma casa, até porque é um órgão que zela pela comunidade. Exatamente, zela pela criança, pelo adolescente que está em fase de desenvolvimento e é uma pessoa, um cidadão de direito também, Então, a gente deve ter essa consciência dessa importância de ir no dia da votação, levar o seu título de eleitor, um documento com foto, e participar desse momento tão importante, colocar lá representantes, pessoas que cumpram o seu papel, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até porque, salientando a população de Sara, a população de todos os nossos telespectadores, serão 4 anos, Da mesma forma como um político é eleito por 4 anos, o próprio conselheiro tutelar também é eleito por 4 anos. Exatamente, Até em 2015, teve todo esse processo de que a cada 4 anos, virou lei, conforme a resolução do CONANDA, de que a cada 4 anos fosse, feitas as eleições do Conselho Tutelar e que o próprio município, os próprios
próprias pessoas escolhessem. Então, normalmente acontece um ano após o processo presidencial e agora, cada 4 anos, vai ocorrer as eleições no Brasil inteiro, sendo que a gente tem, né, a ajuda do Tribunal Superior Eleitoral, do qual vai nos fornecer urnas eletrônicas, né, que vai facilitar a votação, e as pessoas podem comparecer e votar, né, num momento tão importante quanto esse. Então é isso aí, salientando a população de Sara a importância do voto ao conselheiro tutelar. Compareça na urna, vote, apareça no dia 6 de outubro, isso das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na escola Salete Scott, aqui no centro de Sara. Você percebeu? É no dia 6, ou seja, primeiro domingo de outubro, como as eleições, começa às 8 da manhã, vai até às 5 horas da tarde. Essa eleição do Conselho Tutelar é sempre realizada um ano antes das eleições municipais. O mandato dos conselheiros é de 4 anos. Em Criciúma, são 2 conselhos tutelares. Todos eles, cada um deles tem 5 membros titulares, representam diversos segmentos da sociedade. Em Sara tem 1. Cada cidade, a cidade, no momento que ela ultrapassa o número de 100 mil eleitores, aí ela instala um segundo conselho tutelar. Com essa informação, nós fechamos a edição de hoje do seu RTV Notícias. Voltamos amanhã, a partir do meio-dia. E você fica agora com o RTV Sport Show Paulo Coutinho, Matheus Mastella e convidados. Boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.